saber um pouco mais sobre como morar em Portugal, no vídeo de hoje eu vou te dar 7 passos iniciais que vão fazer toda a diferença no seu planejamento. Vambora? Tudo bom com vocês? Carolzinha aqui na área para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de planejamento, uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, mas não custa nada te alertar e te orientar da melhor forma. Obviamente que já começa aqui tela vermelha para te dizer que, obviamente, que esse não é o período para se viajar. Mas o nosso intuito aqui é te ajudar no seu planejamento. Então, esse é um vídeo para você pegar aí papel e caneta e se orientar. E você que já está no planejamento, consolidar ali para saber se você realmente está no passo a passo correto. E no vídeo de hoje, nós listamos aqui 7 coisas que, na nossa opinião, são principais e o que definem a sua morada, a sua decisão de vir morar em Portugal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, para início de conversa, eu quero deixar já aqui um vídeo super interessante para vocês, na verdade uma playlist que vai estar aqui, ó, o Thiagueiros vai linkar aqui para vocês. É sobre os nossos 12 passos para morar em Portugal. São vídeos bem antigos, quem é antigo aí do canal sabe desses vídeos. São vídeos que são, assim, mais antigos, mas tem sempre algum conteúdo que vai servir pra você, eu tenho a certeza, tá bom? Então, depois desse vídeo, já corre lá e já aproveita pra assistir os 12 passos pra morar em Portugal, tá bom? Então, para iniciar a nossa lista de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o motivo, que é a nossa primeira, o nosso primordial da decisão de morar em Portugal. Então você tem que ter um motivo, você tem que ter uma decisão ali, sabe? Um porquê, um por onde começar. Para só contextualizar um pouquinho isso, eu esses dias fiz um post lá no nosso Instagram e eu inclusive fui lá nos stories conversar com vocês um pouquinho. Inclusive, se você não segue, já corre lá para seguir @casalbuscapé. Onde eu pus um post a dizer assim: qual é que é o seu motivo para morar em Portugal? Fuja do óbvio. Esse foi o meu questionamento para os nossos seguidores lá do Instagram. Por quê? Porque muitas vezes a gente se encontra naquela mesmice de tipo, vou mudar do Brasil, né? Enfim, porque não tem saúde, porque não tem segurança. E aí, às vezes isso não é um motivo principal, um motivo palpável para você. E quando você imigra, quando você sai do Brasil, a primeira dificuldade que você encontra, você vai desistir porque você não tinha alguma coisa forte que te fizesse lutar por aquilo, sabe? Eu até dei o exemplo lá no nosso Instagram e eu falei, quando você tem um objetivo, um foco, alguma coisa que você precisa alcançar, você vai matar coelho, você vai trabalhar no restaurante, você vai limpar o chão, mas você não vai desistir porque você tem um motivo. Então, analise aí primeiro de tudo, qual é o seu motivo? O que te faz querer sair do Brasil? Vê se esse motivo não é alguma coisa muito fútil, porque a futilidade, ela de hoje para amanhã te faz mudar de decisão. E quando você tem alguma coisa por que lutar, não. Você não vai desistir enquanto você não alcançar aquilo, tá bom? Então, já começa aí com o motivo, já cheguei aqui abrindo as portas, né? Então, já chega você aí deixando seu like e comentando aqui embaixo. E o nosso segundo item da lista daqui de hoje é, obviamente, os vistos, tá, gente? Independente do período que você for vir morar em Portugal, o interessante é que você venha preparado, ou seja, venha com um visto, algo que te dê a autorização para ficar em Portugal por mais do que 6 meses, que é o período de turismo, né? Obviamente, a gente tem 3 meses, depois pode renovar por mais 3 meses os turistas, né? Então, caso você pretenda vir para Portugal em definitivo, tem vários vistos aí, uma lista vasta que com certeza alguma coisa deles vão entrar aí de acordo com o que você pretende aí na sua vida. Então, temos visto de estudo, de trabalho, de empreendedorismo, enfim, tem muita coisa, inclusive de aposentado, para você que não sabe, tem visto de aposentado também. Então, a gente aconselha vocês nesse período de pesquisa, de planejamento, procurar sempre uma maneira mais legal realmente, no sentido legal da palavra, de vir
morar em Portugal. Uma opção também, caso você não tenha a opção de vistos, caso você não queira optar pelo visto, obviamente que você pode procurar aí na sua genealogia, lembrando que nós estamos no ano em que tá meio difícil falar sobre migrar agora, então você tem mais tempo aí para pesquisar um pouco mais a sua genealogia e ver se você tem alguma descendência aí europeia, tá bom? Então vale super a pena deixar aqui essa ideia para você, eu espero muito que você corra atrás. E o nosso terceiro item da lista de hoje é sobre uma análise financeira que você que pretende viajar ou morar em outro país precisa muito, assim, ó, fazer meio que a risca. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal muito interessante contando pra vocês um pouquinho da história do casal Buscapé, onde nós contamos pra vocês como que nós fizemos, do que nós abrimos mão para que nós obtivéssemos aquele valor que nós tínhamos que ter para conseguir construir uma nova vida aqui em Portugal. Então vale muito a pena você ir lá assistir esse vídeo. É um vídeo da nossa história, da playlist da nossa história. Então corre lá para assistir. E você precisa, obviamente, depois de assistir aquele vídeo, entender que a gente que é pobre, quando a gente decide, literalmente pobre, né, que eu falo assim, a gente realmente não tem, a gente é assalariado, né, digamos assim. A gente não tem muito de onde tirar tanto dinheiro, ainda mais nos dias de hoje, que o euro tá tão caro. Mas assim, eu tenho certeza que quando você for assistir o vídeo, esse vídeo que a gente falou, que eu te falei agora, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês vão entender que quando a gente quer, a gente consegue. Quando você corre atrás, quando você pretende alguma coisa, aquilo vai acontecer, Deus vai abençoar. Então a ideia aqui é que você comece a iniciar a sua pesquisa de saber quanto que você tem que levantar e corra atrás daquilo, faça a sua análise financeira, veja de onde é que você pode tirar recursos, né? O que você pode fazer, um salgado para vender na rua, sei lá, sabe, vender perfume no trânsito, alguma coisa desse gênero. Você precisa se movimentar. É uma coisa que a gente sempre fala, inclusive, olha gente, como é que a gente tá cheio de vídeos aqui no canal. Inclusive veio aqui na minha memória um vídeo muito antigo que eu e o Thiago nós gravamos, inclusive na beira da praia lá da Lourinhã, onde nós falamos pra você que o brasileiro, ele tem tudo no Brasil. E ao mesmo tempo ele tem que lutar para conseguir as coisas. O brasileiro acorda às 5 da manhã para chegar no trabalho às 8 ou às 9, para depois ir para casa na hora do almoço, para dar almoço para as crianças, para chegar depois ir à noite para a faculdade, vender lanche da faculdade, vende o passe. Você entendeu? Então assim, o brasileiro ele luta muito para conseguir viver no Brasil, e isso não pode ser diferente aqui em Portugal. Então entenda que você precisa sim fazer aí essa análise financeira. Então o nosso quarto item da lista é sobre uma pesquisa muito importante que você precisa fazer, que é uma pesquisa demográfica e cultural. Mas, Carol, o que isso quer dizer? Bom, vamos supor que você já fez aí aqueles 3 passos iniciais, então agora você precisa começar a decidir para onde você vai, qual é o seu destino quando o avião parou aqui em Portugal, desceu lá em Lisboa, no Porto, você precisa decidir para onde você vai. E a partir desse momento é que vai entrar esse item 4 aí da sua pesquisa. Por quê? A gente sempre fala que o planejamento ele é muito importante. E o que o planejamento de demográfico e cultural vai fazer aí? O que você vai procurar quando a gente fala disso, né? Você vai procurar uma cidade, quantas pessoas moram naquela cidade. Você vai procurar em determinada cidade se tem, por exemplo, os ônibus que você precisa, se tem transporte público, se tem hospital, se você tem filho, se tem escola, quanto é que custa a escola. Sabe, assim, o que você pretende? Um lugar que tenha praia, um lugar que faça menos frio? Você que já é acostumado com frio, você não se importa de ir para um lugar que faça mais frio? Você entendeu? Então você tem que fazer essa pesquisa de acordo com o seu estilo de vida, para que você já tenha ali alguma coisa. Por quê? A gente que já tá aqui em Portugal há algum tempo e a gente que tem um canal aqui aberto, a gente recebe diariamente alguns relatos. E às vezes a decisão do lugar para onde você vai influencia em grande parte negativamente. Por quê? Vamos supor que você é do super calor, você mora, sei lá, na Bahia. E um exemplo, tá, gente? E aí você decide vir para Portugal sem pesquisar muito, sem querer, você achou uma casa boa e barata lá na Serra da Estrela. E aí você vai morar lá. Gente, a Serra da Estrela no inverno faz
faz frio todos os dias, 24 horas por dia. É diferente das outras regiões mais pra cá, sabe? Onde eu e o Thiago moramos, por exemplo. E isso vai influenciar. Vocês pensam que não? A gente que tá no calor pensa assim, que nada. Eu vou adorar morar no frio. Eu não suporto mais o calor. Mas, gente, entendam, quando a gente fala que o frio dói, é porque dói mesmo, sabe? Então, assim, às vezes a decisão da casa, do lugar pra onde você vai, influencia muito o seu planejamento e pode ser decisivo para que dê certo ou dê muito errado, entendeu? Então, esse passo, esse quarto passo, é um passo fundamental e você não pode pular ele. Então, por isso, quando a gente fala assim, muita gente pergunta assim, Tiago, Carol, me indica uma cidade pra eu morar, pra eu pesquisar. Gente, não é a gente que tem que falar pra vocês. Você que tem que analisar o que é bom pra você e daí você tem um pontapé inicial, entendeu? Porque, por exemplo, pra mim, Torres Vedras é perfeito, porque é uma cidade que não faz muito frio, nem faz muito calor. Eu tô perto da praia, tô perto de Lisboa, que é onde a gente gosta de ir. Mas pra você pode não ser uma opção, você entendeu? Não pode ser, não tem que ser baseado no que eu acho, no que alguém acha. Tem que ser baseado no seu perfil de vida, tá ok? E além dessas decisões que a gente está citando aqui sobre a parte demográfica, nesse passo tem um passo muito importante que é o passo cultural, né? Você precisa pesquisar um pouco sobre a cultura de onde você vai morar, onde você pretende morar. Vamos supor, tem um exemplo muito grande que aqui em Portugal que a gente fala muito, é o povo alentejano. O povo alentejano tem um jeito diferente de falar. A gente que é brasileiro não entende muito bem no começo, então talvez pode ser um empecilho para você que é brasileiro, que tá chegando, pro seu filho que tá começando nos estudos, enfim. Então tem uma decisão cultural aí que às vezes conta muito. Obviamente também que a gente fala sobre comidas, sabe? Sobre essas coisas mesmo de cultura, sobre o povo mesmo. Então a indicação é que você pesquise mais sobre a cultura portuguesa como um todo, para que você não chegue aqui sendo um Zé Ninguém, achando, como eu falei no vídeo de ontem, que inclusive tá aqui, vai lá assistir, os portugueses sabem muito de nós brasileiros e a gente precisa demonstrar pra eles que a gente também gosta da cultura deles e a gente não viu num país somente um refúgio. A gente tá aqui porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente quer ter uma vida melhor, entendeu? Então, participa aí do passo dessa decisão de onde morar e por que morar, tá bom, gente? Depois de feitos esses 4 passos aí que você já está anotando aí, inclusive você que senta aqui no Casal Buscapé, inclusive receba às vezes as fotos lá no Instagram, você que tem o costume de anotar as nossas dicas, posta uma foto lá das suas anotações, manda lá no direct pra gente, a gente fica muito feliz em ajudar vocês no planejamento, tá? Então o 5º passo que nós separamos aqui, que é de assim, ó, é primordial e às vezes é assustador, são as documentações básicas. O que eu preciso chegar em Portugal e correr atrás? Pasmem, tem muita gente brasileiro que tá aqui há muito tempo que não tem NIF, não tem NIS. Porque não conhecem, não correram atrás, né? Literalmente, gente, o povo falha por falta de conhecimento, por falta de vontade de correr atrás. E hoje, graças a Deus, nós temos aqui o YouTube, onde é uma plataforma direta que a gente consegue passar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sabe para você que está nos assistindo. Então, tenha aí papel e caneta e liste todos os documentos que você sabe que você vai precisar quando chegar aqui em Portugal. Seja ele NIF, o NIS, o atestado de morada, o contrato de arrendamento, um contrato, por exemplo, do seu trabalho, o número da segurança social e por aí vai, sabe? São inúmeros documentos e cada um deles tem um passo a passo, sabe? Que você precisa muito correr atrás para entender o que cada um significa, o que cada um precisa para que você corra atrás, entende? Para que você não chegue aqui e fala, cara, o que eu vou fazer agora? Não, você já tem ali uma listinha a dizer assim, bom, primeira semana eu preciso correr atrás hoje do meu NIF, então esquece os outros documentos e vamos atrás do NIF, entendeu? Faz assim, porque daí você consegue ter sucesso e não pirar nas coisas, porque pasmem,
Tem muito documento aqui em Portugal que a gente precisa fazer. Inclusive tem um vídeo do Veda, onde nós fizemos aqui, onde eu mostrei pra vocês um pouquinho das nossas pastas de documentos. É uma pasta assim, ó, dessa grossura. Pra vocês terem noção o que 3 anos em Portugal, na época 3 anos, né? O que 3 anos em Portugal gera de documento pra nós. Então fica aqui a nossa dica, super importante, não esqueça dos documentos. Bom, e o sexto passo, pessoal, que nós julgamos importante aqui na sua decisão, no seu planejamento de vir para Portugal, é sobre planejamento financeiro e o prazo para retirada de todos os documentos e afins de quando você ainda está no Brasil. Então, vamos supor, você que fez aí, fez um valor de que você precisava levantar, você tem que ter noção em quanto tempo você vai conseguir aquele valor, em quanto tempo você vai demorar para ter aquele valor para você trocar pelo euro. Então isso tudo é bom estar calculado para que você não caia no erro que inclusive nós que vendemos passagem já passamos por isso, de que a pessoa marcou a viagem, mas chegar no dia da viagem não consegue porque ficou muita coisa ainda para resolver, sabe? Então você tem que ter ali um prazo, um planejamento para você entender o que cada coisa vale, o que cada coisa demanda de tempo, entendeu? E outra coisa também super interessante é sobre o prazo de documentação. Às vezes a gente se esquece que a gente tá no Brasil e que o Brasil é muito burocrático, né? Ou seja, você acha que o documento vai sair na próxima semana, mas pode não sair. Então se prepare, por exemplo, pro prazo do passaporte, o PB4, que agora é online, né, mas tem um prazo ali que você recebe no e-mail. Então tem vários documentos, os apostilamentos de todos os documentos que você precisa trazer. São coisas que demandam tempo e planejamento, e você precisa se atentar para isso, para que isso não seja, no fim das contas, estressante para você, porque já basta a gente estar com a carga muito pesada sobre viagem internacional, e eu tenho certeza que você não quer sofrer por essas questões de documentação. Então já fica aqui a nossa dica: planeje antes, tenha tudo anotado. Se surgir alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, a gente vai ter o prazer de responder. Tem outras pessoas também que comentam bastante, que pode ver a sua pergunta e te ajudar. Você pode perguntar: gente, quem tirou o passaporte recentemente? Pagou quanto? Demorou quanto tempo para chegar? São perguntas ótimas e que você precisa fazer para que você esteja aí preparado para o que der e para o que vier, tá bom? O sétimo item da nossa lista é uma junção de todos esses outros, que é o quê? O acompanhamento dos dados, o acompanhamento do seu planejamento. Ou seja, você precisa ter noção de cada coisinha dessa que você está fazendo. Vamos supor, do planejamento financeiro, do seu visto, de onde você vai morar, quanto tempo você vai conseguir uma casa para arrendar. Você precisa acompanhar essas datas para que elas casem com a sua data de viagem, com o prazo de viagem que você tem, seja o planejamento de 1 ano ou de 6 meses. Então você precisa ali acompanhar essas datas. Vamos supor, todo mundo sabe que o passaporte demora um pouquinho para chegar. Quanto tempo demora o passaporte para chegar? Então eu posso tirar o passaporte tal dia, porque tal dia vai estar pronto, entendeu? Então você tem que ter aí essa noção do acompanhamento dos seus dados, porque senão de nada vai valer todo o seu planejamento, entendeu? Principalmente quando a gente fala do lado financeiro, porque a gente tá falando que nós vamos trocar uma moeda em real pela moeda do euro. E o euro, ele tá em constante variação. Então você precisa ter esse planejamento para você ter noção assim, bom, o euro tá baixando, tá aumentando, tá isso, tá aquilo outro, para você ter noção de quando é que você vai comprar, de quanto você vai comprar. Uma dica muito interessante é você, por exemplo, aproveitar as quedas do euro e comprando aos poucos. Hoje eu vou comprar 100 euros, amanhã baixou mais um pouquinho, compro mais 100, você entendeu? Porque aí você, por mais que você vai pegar várias oscilações do euro, mas você não vai pagar um valor tão irreal, tão absurdo de uma vez só, visto que nós estamos num período aí de instabilidade quando a gente fala em moeda, né? E também, gente, quando a gente fala de passagens aéreas, muitas pessoas perguntam pra nós, né, visto que nós temos uma agência, Carol, Thiago, qual é que é o prazo pra comprar uma viagem? Então você tem que ter noção dessas datas, entende? Então a gente sempre indica assim, olha, o ideal é que você planeje, obviamente, e tenha se preparado pelo menos 3 meses antes da data para você já ir ali pedindo as cotações e comprar a sua viagem para a data prevista, né? Para você não pagar algum valor muito irreal, muito acima do esperado. Então, o ideal sempre, gente, quando a gente fala para vocês, quando a gente bate muito na tecla
do planejamento é porque tem que ser um planejamento assim, ó, bem esmiuçado mesmo, porque qualquer coisinha dessa que fuja do esperado, você tem que ter o controle, sabe? Então o planejamento ele vai te deixar a par de tudo para que você tenha ali, bom, isso aqui não deu certo, mas eu tenho, por exemplo, o passaporte não saiu na data que eu esperava. Bom, mas eu pedi com antecedência, então eu tenho mais 2 meses para esperar o passaporte chegar. Você entendeu? Então são planejamentos que te salvam na hora do sufoco, que vale muito a pena as dicas aqui do Casal Buscapé. E eu espero muito que vocês levem isso a sério, porque a gente sempre fala aqui que todo planejamento com sucesso, ele é um planejamento ali, ó, esmiuçado e levado a sério, levado à risca, tá bom, minha gente? Bom, lembrando que por que a gente sempre faz vídeo de planejamento e por que a gente sempre bate tanto nessa tecla com vocês, é porque a gente sempre diz, a gente não tá mudando de cidade, de casa, de estado. Nós estamos mudando de país. É uma mudança muito radical e eu espero muito ajudar você no seu planejamento para que dê tudo certo, para que você seja mais uma pessoa a dizer, caraca, consegui, sabe? Eu realizei o meu sonho, não dei com a cara na porta e voltei para trás. Tá bom? Então eu espero muito ter ajudado você com esse vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece, curte, comenta e compartilha. A gente tá quase chegando aos 5K, gente, pelo amor de Deus. Chama um amigo aí pra se inscrever aqui no canal pra vir fazer parte da nossa família Buscapé. Eu e o Thiago, eu tô tentando romantizar o coração do Thiago pra gente fazer um vídeo aí bem legal de 5K pra vocês. Alguma coisa meio que... Vocês vão ver, se sair, vocês vão ver. Tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece que amanhã a gente tem vídeo aqui no canal, porque aqui tem vídeo todos os dias e com conteúdos assim, bem a nossa cara e tentando te ajudar ao máximo, tá bom? Lembrando que é planejamento, não é pra viajar agora. Tá bom? Eu fico por aqui, eu te encontro aqui amanhã. E se você quiser também, corre lá nas nossas redes sociais, @casalbuscapé, que a gente se encontra lá também, por dia, quando tem conteúdo por lá, tá bom? Eu fico por aqui, a gente se encontra amanhã. Tchau!